Olá, pessoal! Na nossa última aula de geografia, nós falamos sobre o crescimento das lavouras de café do nosso país lá no final do século XIX, no começo do século XX. Para quem não está lembrado, o século XIX vai do ano de 1801 até 1900 e o século XX inicia em 1901 até o ano 2000, quando a gente começa o século XXI, ok? Então, naquela época, as plantações de café cresceram tanto e todo o dinheiro gerado por essa economia, ele possibilitou grandes transformações na paisagem, tanto na paisagem das cidades e das áreas de interior, quanto na economia. Tudo passou a ser uma inovação, né? Passou a ser mais desenvolvido. Então, as inovações tecnológicas se evidenciaram no ramo dos transportes, uma vez que passaram a haver mais tecnologia, como nos bondes elétricos, carros, a questão dos transportes, a questão da comunicação, não é mesmo? Lá fala do telégrafo, que era um sistema, aliás, até hoje existe ainda, que é o sistema de comunicação através de telegramas, tá? E esses telegramas as mensagens são feitas a partir de código Morse, e eu acredito que vocês até já ouviram falar um pouquinho a respeito dele. E também na questão das máquinas industriais. Então, a indústria começou a crescer porque começou a haver maior tecnologia. E aí veio também a questão, as indústrias passaram a crescer porque houve então uma chegada de mão de obra, além das pessoas de outras regiões do país, chegaram também os imigrantes europeus para trabalhar tanto na indústria quanto nas lavouras de café. Então, esse crescimento proporcionou para a região sudeste, especialmente ali os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, um crescimento muito grande. Além das vilas que se tornaram cidades, as próprias capitais, que já eram bastante urbanizadas, foram crescendo mais ainda. Então, pessoal, como esse grande avanço nas tecnologias gerou riquezas, né? O Brasil começou a exportar o seu café para outras partes do mundo e passou a importar, trazer de outros lugares do mundo roupas, alimentos, máquinas, tudo que era produzido na Europa. Só que com o crescimento da população, isso passou a ser necessário em maior quantidade. Então, passou a ser produzido aqui também, no Brasil. Ou seja, as indústrias começaram a crescer, outros tipos de indústria. Então precisava-se de roupas, precisava-se de alimentos, precisavam-se de remédios, e eles passaram a ser produzidos aqui no nosso país. Antes disso, lembrem que antes da chegada dos imigrantes europeus, quem trabalhava nas lavouras de café eram os escravos. Só que lá no final do século XIX houve a libertação dos escravos, aquela lei assinada pela princesa Isabel, libertando todos os escravos. Então vieram os imigrantes europeus e houve um outro tipo de mão de obra. A partir de agora, as pessoas que trabalhavam passavam a consumir, porque elas precisavam de dinheiro, elas precisavam de sobrevivência, de subsistência, de roupa. E elas tinham dinheiro por mais que seja pouco, porque a mão de obra era barata, elas tinham dinheiro para consumir nos mercados, né, no comércio. Então, passou a haver uma maior necessidade de outros produtos para aquelas famílias e as populações iam crescendo muito nas cidades. Então, o que nós tínhamos ali? As cidades, as capitais mais populosas eram São Paulo e Rio de Janeiro, como de população, tá? As outras regiões cresceram, mas a população nessas duas capitais aumentou muito. E as pessoas precisavam o quê? Consumir. São Paulo tinha um grande mercado consumidor. Então, ali começou a haver uma maior concentração das indústrias que produziam e uma maior questão de empregos, né? Uma maior oferta de empregos. Além disso, no estado de São Paulo, no litoral, fica a cidade de Santos, que tem um porto que é muito conhecido no país inteiro, o Porto de Santos. E através de lá é que toda a produção do Brasil, produção de grãos, a agricultura, a carne posteriormente, assim, a questão do char que teve ali, é exportada ainda para o exterior. Hoje nós exportamos muito mais coisas, mas para vocês verem que desde lá do início da história,
o grande produto, o grande ouro do Brasil para exportar para o mundo, para vender, era o que era produzido aqui. Eram os produtos do agro, não é mesmo? A questão das plantações, a questão de tudo que é produzido em grãos que geram alimentos. Ou que podem também fazer parte de outros pode ser matéria-prima de outros produtos, certo? E aí, então, isso tudo evidenciou o grande crescimento da indústria no Brasil e aumento também do número de pessoas que consumiam, precisando comprar dessa indústria. Então, é preciso que se produza, se exporte, se importe, que se compre esses produtos, para que assim é que gire o mercado, gire a economia. Então, não é algo que existe separado, gente, da realidade. Quando a gente fala de economia, é aquilo que as pessoas precisam para sobreviver. Por que cresceu a indústria? Porque houve uma necessidade de todos. Então, tudo que existe, que é produzido, que é vendido, é sinal que ele é necessário para alguém. Certo? Aqui, na atividade número 1, pergunta: as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reuniu no final do século XIX e início do século XX as condições que possibilitaram a industrialização. O que possibilitou a industrialização, pessoal? Tudo aquilo que a prof falou. A geração do dinheiro, o mercado consumidor, a mão de obra brasileira e dos imigrantes, o avanço na energia elétrica, no transporte, não é mesmo? Então, a gente pode ir vendo que a gente tem isso destacado lá na primeira página do livro, que foi o que a prof falou para vocês, né? Dinheiro gerado, as transformações na paisagem, na economia, as novas tecnologias, a chegada dos europeus. Então, a Lili pergunta, por que principalmente essas cidades reuniam essas condições? São Paulo era um centro comercial do país, né, de café, de outros produtos. Rio de Janeiro, naquela época, também exportava, também concentrava os produtos produzidos no Brasil, né, e além disso, ele era a capital do Brasil naquela época. Vamos observar agora essa tabela aqui da número 2, que mostra o número de estabelecimentos industriais e de operários no Brasil. Então, esses números variam de 1849 a 1920. Então, a época em que começaram a se fundar empresas no país. 1849 eram 35 estabelecimentos industriais e 2.929 operários. De 1850 a 1889, eram 601 estabelecimentos industriais e 51.243 funcionários. Já a partir de 1890, que é a parte que a gente fala no começo é o período que a gente fala no começo dessa unidade, até 1920, subiram para 12.961 estabelecimentos industriais e 242.430 operários. Então, a gente vai fazendo aqui, ó. Aqui é lá na metade do século XIX, tá? Aqui nós já estamos na segunda parte, na segunda metade. Aqui é até a libertação dos escravos, antes disso, né? Final da monarquia. E aqui, quando passamos a ser república, olha só como tudo mudou e houve a expansão cafeeira. Lembra que tudo que nós estudamos nesse período aqui. Então, ele vai perguntar, qual foi o período em que mais se instalaram indústrias no Brasil? Numérico, dado numérico, né, gente? É só observar ali e dizer qual foi o período. Qual esses aqui são os períodos. Por que isso aconteceu, gente? Nós já lemos lá no começo tudo aquilo que a prof grifou e nós destacamos lá no começo do texto e na questão número 1. Por quê? Porque começou a haver dinheiro, exportação de café, a produção aumentou, o mercado consumidor também aumentou, né? As pessoas passaram a consumir mais, havia mão de obra brasileira e imigrante, tudo aquilo que nós já explicamos. Isso é uma explicação para o aumento da industrialização no Brasil. Havia mais mão de obra, não é mesmo? Então, e haviam mais pessoas que precisavam desses trabalhos. Então, quem eram os operários que trabalharam nessas indústrias? Lembram que lá nós destacamos a vinda dos imigrantes europeus? Eles vieram para trabalhar nas lavouras de café e também nas indústrias das grandes cidades, né? Que eram São Paulo, Rio de Janeiro. E haviam também a questão de, como os escravos foram libertados, havia um aumento no número de mão de obra, né? Haviam mais pessoas precisando de emprego, então esses eram os operários. Essas atividades, então, de hoje requerem leitura para que vocês entendam e expliquem com as próprias palavras
palavras e bem fundamentadas essas respostas das questões, ok? Do porquê que a industrialização cresceu tanto na região sudeste. No portfólio de vocês vão encontrar, talvez vocês não tenham ele agora, mas depois vocês vão ter, o mapa do Brasil e a região sudeste destacada ali em verde, tá? Essa região aqui, que é a região sudeste, tem até os estados que dela fazem parte. Então, aqui no portfólio, vocês têm uma atividade que é uma pergunta sobre a região sudeste do Brasil. E ela fala só sobre os estados e a região, então respondam ela, é bem importante. E também destaquem isso quando vocês ouvirem falar, quais são os estados que dela fazem parte, para vocês sempre lembrarem. E quando ouvirem informações, já terem isso bem claro na mente, aonde fica localizado no nosso país, certo? Respostas completas, texto lido, estamos ok com a nossa aula de geografia de hoje. Até!